Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós, a todo o coração, aqui nesta manhã, em nossa igreja. Louvado seja o Senhor por dar-nos esta oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor Jesus. Aqui, na sua casa, nesse local que nós reservamos para adorar e louvar a Deus. Graças a Deus também que a tecnologia nos permite, ainda que virtualmente, você que não está aqui presencialmente, naturalmente, mas que conosco participa também deste momento de culto. E não só deste momento de culto, mas também das demais reuniões de nossas sociedades internas através das plataformas que são nos disponibilizadas pela tecnologia que hoje nós temos aqui. E embora esses recursos tecnológicos sejam uma bênção para os nossos relacionamentos, para os relacionamentos, mesmo que à distância, entre famílias, entre empresa e até mesmo entre nós, irmãos aqui na igreja, eu quero destacar aqui um outro relacionamento, que independente dos tempos, da tecnologia, ou independente de ser país de primeiro mundo ou país em desenvolvimento, eu quero destacar aqui um relacionamento que foi disponibilizado para nós desde o início da existência humana. Eu estou falando aqui da oração, dessa plataforma bendita que o Senhor deixou lá no início já para conversar conosco, ou nós conversarmos com Deus. Destacar aqui a sua importância e o poder da oração. E se há tempo em que o exercício da prática dessa oração ou da oração tem sido a tônica em nossas vidas, esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. Esse tempo é neste momento. Esta prática de orar, de conversar com Deus, com o entendimento da palavra do Senhor, tem sido o suporte da igreja do Senhor Jesus. Tem sido suporte na vida desta igreja. Portanto, nós vamos basear a nossa reflexão nesta manhã no registro bíblico que narra um episódio muito interessante. O episódio vivido por Abraão e Ló, seu sobrinho. É uma história muito conhecida, não é verdade? Não só pelo relato bíblico, mas também por várias reflexões que nós já temos ouvido aqui na nossa igreja ou em outros teólogos de diferentes comunidades também têm abordado muito ou utilizado muito esse texto. E por que não dizer também conhecido através de filmes que têm sido colocados aí nas telas dos cinemas, nas nossas televisões. E eu quero rapidamente contextualizá-los até o ponto de nossa leitura, que será em Gênesis, no capítulo 18. Para aqueles, naturalmente, que possam, eventualmente, não ter ainda conhecido essa história. E eu já posso adiantar, posso fazer um spoiler aqui, para que você, querendo conhecer em detalhes, possa pegar o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, a partir do capítulo 12, e aí, na sequência, você vai conhecer de perto essa história. No capítulo 13, especificamente, Abrão e Ló separam-se. E nós conhecemos a história, né? Abraão e Ló saem do Egito e ao longo da sua jornada eles crescem muito economicamente falando. Tanto Ló quanto Abraão. E isso já estava acontecendo uma desavença entre os servos, nos rebanhos
de um e de outro. E então, Abraão sugere a Ló que eles se separassem, porque evitariam essas desavenças. E colocou à disposição de Ló que ele escolhesse a região que quisesse ir, a melhor região. Se Ló escolhesse a região sul, ele iria para a região norte. Se escolhesse a região leste, ele iria para a região oeste. O objetivo era que eles realmente se separassem, para que não houvessem mais desavença entre eles. E a região que Ló escolheu estava exatamente situado aquelas duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. Também conhecida de muitos, até de quem não conhece o registro bíblico. Se perguntar que foi Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece. E é exatamente nessas cidades que Deus anunciara a Abraão que as destruiria, pelo fato de haver ali multiplicado o seu pecado gravemente. E aí eu vou usar um termo muito comum dos nossos dias, para os dias de Abraão. É como nós dizemos hoje, aí a ficha caiu para Abraão. Caramba! Meu sobrinho Ló está exatamente nesta região. E já deve ter ali uma grande família, já deve ter constituído uma grande família. Ah, Senhor, começa a interceder Abraão. Começa a pedir ao Senhor, que é o texto que nós vamos ler. E que eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu tablet, o seu smartphone, o seu iPhone, enfim, aonde a Bíblia esteja disponível, que você possa ler comigo agora esse texto. Gênesis capítulo 18, do verso 22 ao verso 33. O início deste capítulo fala da presença do Senhor e dois anjos que chegaram até Abraão e Sara, para dizer a Sara, com quase 90 anos, que ela teria um filho. E neste mesmo tempo, estes homens, o Senhor e estes anjos, avisam a Abraão da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Foi quando Abraão começa então a interceder. Capítulo 18 de Gênesis, do verso 22 em diante, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então partiram dali aqueles homens, os dois homens que estavam com o Senhor conversando com Abraão, para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, Abraão falando com o Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Continuou Abraão, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, continuava Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra, ou seja, aquele que criou toda a terra, não fará ele justiça? Então disse o Senhor a Abraão, Abraão, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó, que sou cinza, na hipótese de faltarem 5 para os 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Respondeu o Senhor, não, Abraão,
não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor a Abraão: não farei por amor dos 40, Abraão. Insistiu ainda Abraão: não se ire, Senhor. Falarei mais uma vez. Falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Responde o Senhor a Abraão: não o farei se eu encontrar ali 30 justos, Abraão. Mas continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Se porventura houver ali 10. O Senhor respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Eu não sei qual está sendo o seu sentimento, a sua reação, depois da lida do texto que nós acabamos de fazer. Mas a impressão que eu tirei para mim é que Abraão foi muito chato. Foi não? Foi insistente. Foi enjoado. Imagina você, alguém começar a questionar você e sair da onde Abraão começou de 50 e foi descendo, chegando até 10. Tudo isso, segundo ele, para poupar aquela cidade. Esse era um dos objetivos de Abraão ao fazer a intercessão, a oração a Deus. E é com esse episódio que Abraão, com quase 100 anos, aprende mais uma vez com o Senhor. E assim como Abraão, nós também podemos tirar lições para nós, nesta manhã, sobre este episódio, sobre este momento de oração de Abraão junto a Deus. Primeiro, destacar aqui que Deus tem disposição abundante e interminável para ouvir você, para nos ouvir e para nos atender. Isto significa para nós, como igreja, que temos buscado ao Senhor, que temos orado ao Senhor, principalmente nesses tempos de pandemia, nestes tempos de dor, nestes tempos de sofrimento, que Deus não se cansa de nos ouvir. E é preciso que nós entendamos isso. E Abraão, com quase 100 anos de idade, ainda aprendia com o Senhor. Caso contrário, ele iria direto ao objetivo dele. Porque o objetivo de Abraão não era nem salvar Sodoma e Gomorra. O objetivo de Abraão era salvar o seu sobrinho, Ló, e sua família. E aí ele começa desvendando, falando uma série de coisas, até chegar a 10, que não era o número da família de Ló. Ele queria salvar a vida de Ló e seus familiares, mesmo sem saber quantos eram. Mas isso tudo fazia parte da caminhada de fé de Abraão. E nós, como igreja, não podemos esquecer que estamos em plena caminhada de fé. Estamos em plena caminhada de fé. E todo dia a gente aprende com o Senhor, aprendemos na sua palavra. E a caminhada de fé de Abraão levou a ter várias experiências, até chegar aonde chegou e ser cognominado de pai da fé. Lembra, os irmãos? Abraão ficou conhecido como pai da fé. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque lembrei
de que recentemente nós estudamos sobre a vida de Abraão. Quem acompanha a escola bíblica dominical da nossa igreja sabe do que eu estou falando. E nós temos um irmão que chegou certa ocasião para mim, lógico, fazendo referência aos estudos sobre a vida de Abraão, e disse, de repente nós poderíamos ter colocado como tema desses estudos da vida de Abraão como mancadas do casal trapalhão, ou mancadas do pai da fé. Eu achei interessante, engraçada essa afirmação, porque se você olhar um pouquinho para a história, e você vai conhecê-la, lendo naturalmente o livro de Gênesis, principalmente a partir do capítulo 12, que Sara tentou num determinado momento resolver um problema para Deus. Porque Deus havia falado com Sara, havia falado com Abraão, você terá uma geração, de ti farei uma grande nação. E Sara já estava com quase 90 anos e não tinha tido filhos. Eu tenho que resolver esse problema para o Senhor, como se Sara pudesse resolver essa questão. E aí ela fala com a sua serva, olha, deita com meu marido, tenha um filho com ele, para que a geração de Abraão seja como Deus quer que seja. E Abraão não fica para trás. Abraão mentira algumas vezes para livrar sua pele. Acho que mentira para livrar a pele, ou para justificável, né? Não. Ele mentiu para livrar a pele dele, dizendo que Sara não era esposa dele, era irmã. A despeito dela ter um parentesco efetivo com Abraão, mas ela não estava ali como irmã, ela era esposa de Abraão. Abraão ainda, a despeito de toda a sua convivência com o Senhor, não tem aprendido. E nós precisamos aprender hoje, aqui e agora, que o nosso Deus tem disposição infinita para nos atender. É por isso que podemos sempre conversar com Deus, pedir, suplicar, confessar os nossos pecados, interceder, sem nos preocupar com hora, com o momento, com o tempo. Eu faço aqui uma pergunta, você já pensou se tivéssemos que elencar, que eleger aquilo que vou pedir a Deus, ou aquilo que eu não preciso pedir a Deus? Eu disse no culto pela manhã, e vou repetir aqui, que a gente aprende muito com as crianças. Hoje nós estamos, inclusive, agradecendo a Deus pelas crianças da nossa igreja, das nossas famílias, do nosso país. As crianças, quando a gente pede para que elas façam uma oração, principalmente no momento das refeições, quando a gente está junto, né? E eu vejo isso com a minha neta, de 5 anos, acho que Jordana e o presbítero Fábio Aragão devem ter também a mesma experiência com a sua pequena, com a sua princesa. Quando a gente pede elas para orar, elas começam a orar pedindo pelas pessoas da sua intimidade, meus pais, meus avós, e fala o nome, vovô fulano, vovó fulana, vovô fulano, vovó Beltrano, e vai orando, pede pelos seus desenhos, pede pelos seus super-heróis, pede por gato, pede por cachorro, sem nenhum constrangimento. Não é verdade? Vocês perceberam que Abraão ficava constrangido em falar com Deus? Posso pedir mais uma vez, Senhor? Posso insistir, Senhor? Posso pedir mais uma vez, ó Pai? Este é um privilégio que Deus tem dado a mim e a você, de falarmos com Ele quantas vezes quisermos, no tempo que quisermos, na hora que desejarmos. Deus tem disposição farta, abundante e interminável para nos ouvir e nos atender. Mas não é só isso. Essa disposição de Deus em nos atender supera em muito as nossas súplicas, os nossos pedidos. Você deve ter experimentado isso
diversas vezes. A igreja que ora tem experimentado isso, muitas vezes. Olha a oração de Abraão aí no verso 24 do capítulo 18. Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade, Senhor. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Na verdade, Abraão pedia por seu sobrinho Ló e sua família, que imaginava ser numerosa, e foi baixando até chegar a 10 pessoas. E se houvesse mais de 10 na família de Ló? Que fica claro aqui, irmãos, isso eu já ouvi de alguns pregadores, é que se dependesse da prece de Abraão, morreriam todos. Todos. Porque a vida dos que são de Deus não depende das nossas preces. Não depende das nossas preces. Nós oramos ainda há pouco para que Deus confortasse os corações enlutados dos queridos que nós perdemos essa semana. Mas os que são de Deus, pertencem a Deus, e de acordo com a sua vontade, com o seu querer, Ele vai fazer o melhor para eles e para nós, a despeito da saudade, a despeito da dor. Por isso, nem sempre aquilo que pedimos e julgamos ser melhor para nós, não é o que Deus acha ser o melhor. Isso acontece porque o Senhor tem algo maior para as nossas vidas, para nós, que somos dele, louvado seja o Senhor. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar a sua expectativa, quer superar a minha expectativa, quer superar a nossa expectativa, e tem feito isso. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler para você. Olha o que ele registra lá. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, de acordo com a sua vontade que atua em nós. E nós temos um linguajar muito próprio que a gente diz no nosso meio e aí fora, que diz assim: Deus está no controle. E está no controle. Ele não está apático a tudo que nós estamos vivendo, vivenciando. Por isso, irmãos, não se constranja. Não fique pensando o que dizer, como dizer a Deus. Porque se nós não sabemos conversar, se nós não sabemos o que pedir, o que falar, o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, traduz para o Senhor aquilo que eu quero e aquilo que você quer. Porque nós não sabemos mesmo falar com Deus. Peça tudo de uma vez. Não fique parcelando a sua oração, como Abraão fizera, de 50, de 40, de 30. Ele queria salvar Ló e a sua família. Poderia ter ido direto, mas ele tateou. Assim, como vimos, Deus tem disposição interminável, farta, abundante, para nos ouvir e nos atender. E essa disposição supera em muito a sua súplica, os nossos pedidos. Quero caminhar para a nossa conclusão dessa rápida reflexão desta manhã, dizendo uma coisa que certamente vai nos fazer pensar, se é que ainda não estamos pensando.
O interesse de Abraão era especificamente para salvar Ló e a sua família. Mas a vida de Ló e sua família não dependia da oração de Abraão. Porque é vida. E vida dos que são de Deus não depende de nossas preces. Só Ele pode governar, preservar, de acordo com o seu poder, com a sua vontade, com o seu querer. Mas nós não podemos perder de vista que há coisas que as nossas preces podem alterar. Por isso, falando da importância e do poder da oração. Veja o texto. O que nós acabamos de ler. De todos os pedidos que Abraão fizera ao Senhor, qual era a resposta de Deus para Abraão? Abraão, se tiver 30, Abraão, justos, pouparei a cidade. Oração de Abraão. Mas não tinha 30, não tinha 10, não tinha um sequer. Se houvesse, palavra do Senhor alteraria aquele desejo de sucumbir Sodoma e Gomorra. Mas como não tinha um justo sequer, Deus livrou Ló, esposa e as 2 filhas solteiras, não porque eram justos, mas porque ele se lembrara de Abraão, que era descendente de Abraão e que estava com Abraão, e Abraão havia pedido, visando tão somente a vida de Ló. Ele parcelou o seu pedido a Deus, sem chegar ao limite que era possível. Mas você deve estar aí me perguntando, então, se Deus sabe todas as coisas e sabe? Se Deus conhece o meu coração, e conhece? Qual a importância da oração? Por que orar? Qual o poder da oração? John Wesley dizia que a finalidade da oração não é informar Deus das nossas necessidades, mas informar a nós mesmos, situar-nos. Por isso que essa ferramenta maravilhosa que Deus deixou, que Deus ensinou para nós, de conversarmos com Ele, é para fazer com que a nossa intimidade seja uma intimidade realmente aprazível para nós e para Ele. Portanto, quando oramos, ficamos perto de Deus. Quando conversamos com Deus. E nós temos feito isso em toda a nossa vida, em toda a existência desta igreja nos seus 115 anos de existência. E toda terça-feira nós estamos, a despeito de estarmos virtualmente reunidos, mas estamos ali, falando com Deus, colocando diante dEle todos os nossos pedidos, insistentemente, mas direto, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e no tempo de Deus, Ele atenderá aquilo que nós colocamos. O poder da oração não está nas palavras bonitas, porque há oração que, como Deus, né, que Deus nem ouve. Porque é a oração que às vezes eu quero fazer para mostrar para você que eu sei orar, que eu sei falar com Deus. O poder da oração está no próprio Deus. Sem Deus a oração não tem poder nenhum. Portanto, quando cremos em Deus, a oração tem poder para fazer milagres. Não há limites para o poder de Deus, respondendo às orações. Você já experimentou isso na sua vida? Eu sei, eu tenho certeza disso.
Mas Deus já abriu caminhos na água. Deus já mandou fogo do céu para junto guiar ali durante a noite os seus filhos que estavam perambulando pelo deserto. Curou cegos, curou aleijados, ressuscitou mortos, multiplicou comida, abriu portas de prisões. Nós vemos isso registrado na sua palavra, através de Paulo, Pedro. Mudou o tempo. O poder da oração está no próprio Deus, porque Ele que está conduzindo a oração. Até quando nós não sabemos falar, o Espírito Santo nos ajuda. Na verdade, como eu disse antes, só não podemos tocar nas vidas das pessoas, porque elas são de Deus, que como o dom da vida, que é, Ele tira e Ele dá vida, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu poder. Mas podemos interceder por elas, e devemos. E é isso que nós temos feito. Portanto, nesse aprendizado de Abraão com Deus, um tanto quanto constrangido, nos ensina que nós não devemos nos constranger para falar com Deus, como filhos escolhidos, salvos por Jesus Cristo. Falemos com Deus, conversemos com Deus, e aguardemos em Deus a resposta dele, que é sempre melhor do que aquilo que suplicamos. E assim, a minha e a sua expectativa, ela é superada, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, na qual outorgou poder para salvar com a pregação da palavra e a oração ao Senhor da vida, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.